Olá, meus amigos, e aí, tudo bem? E agora? Você sabe que dia é hoje? Não sabe que dia é hoje? Hoje são exatamente dia 7 de junho de 2022, para a glória de Deus, isso mesmo. Hoje são exatamente dia 7 de junho de 2022, para a glória de Deus. E você aí? Você crê no Deus que você serve? Você crê em Deus? Parabéns! Isso mesmo, pode continuar crendo, porque Deus ele é poderoso para nos conceder a bênção e vitória. Você sabia que Deus, o Altíssimo, não habita em templos feitos pela mão dos homens? Sabe por que Deus não habita em templos feitos pela mão dos homens? Porque Deus ele é Espírito. O Senhor se encontra na glória. Por que a Bíblia chega a dizer que o Altíssimo não habita em templos feitos pela mão dos homens? Sabe por quê? Porque os homens do passado, os rebeldes, ele está fazendo para eles ídolos. E isto está fazendo para eles imagens de fundições, isso, imagem de escultura, para representar uma semelhança do Deus Altíssimo. E nós sabemos que Deus é Espírito. Então aquele povo rebelde, aqueles homens rebeldes, está fazendo para eles ídolos e colocando esses ídolos dentro dos templos e chamando eles de Deus. Isso, de Deus, chamando de Deus deles. Você pode observar que a Bíblia diz para nós, Salmo 115, 3, que tem mãos não apalpa, tem olhos não vê, tem boca mas não fala, ouvido tem mas não ouve. Então eles tinham aquelas imagens de escultura e de fundição como Deus deles. E eles colocavam nos templos e começavam a adorar. E de repente o Senhor Deus de Israel, como ele é Deus invisível, Deus poderoso, é como diz o Deus desconhecido aos olhos humanos. Então a Bíblia diz para nós, se eu não me engano, livro de Atos, capítulo 7, versículo 48, que o Altíssimo não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Isso, o Altíssimo não habita em templos feitos pela mão dos homens. Isso por quê? Porque o nosso Deus ele é invisível, ele não pode ser apalpado, ele não pode ser colocado em determinado local, porque ele é Espírito. Deus é invisível. Ao Deus desconhecido, diante dos olhos dos homens, esse é o Deus que nós servimos. O apóstolo Paulo deixou o exemplo que o Deus que nós servimos é o Deus desconhecido diante dos olhos dos homens. Não um Deus feito de barro, madeira, pedra, gesso, as demais esculturas que pessoas têm como Deus. Então, verdadeiramente, por isso que a Bíblia chega a dizer para nós que Deus não habita em templos feitos pela mão dos homens. Por quê? Deus não fica ali, dentro de quatro paredes, diante de um altar feito como boneco. O Senhor Deus, ele está lá nos céus e também está dentro de você, porque nós somos o templo de Deus, onde Deus habita, onde o Espírito de Deus faz morada. Então você, quando você recebe Jesus na tua vida, você passa a ser templo do Espírito de Deus. Então Deus, o Deus verdadeiro, o Deus invisível, o Deus Espírito, ele não habita em templos feitos pela mão dos homens. Isso, ele não fica ali posto em cima de uma mesa. Isso mesmo, porque as pessoas estão fazendo para eles, faziam para eles naquela época, fazia imagem de escultura, de fundição, e dizia que era o Deus deles, e colocava nos templos e começava a adorar. Então por isso que a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos pela mão dos homens, porque Deus não pode ser apalpado, pegado e colocado em determinado local. Você pode observar, Deus habita dentro do homem, dentro de um coração puro, da qual busca o Senhor. Então Deus habita dentro de você, dentro de você, por onde quer que você vá, e você vai anunciar Jesus, o Espírito de Deus está dentro de você. Então Deus, ele é Espírito, ele habita dentro de cada um de nós, dentro dos nossos corações. Ele não habita em templo feito pela mão dos homens, sim, porque Deus, ele não é estátua, Deus não é gesso, Deus não é madeira, Deus é Espírito. Nós não podemos apalpá-lo, nem tampouco tocá-lo, mas podemos sentir com nossos corações. Isso, você pode sentir Deus em tua vida através da tua fé, porque a fé verdadeiramente é aquilo que você não vê, é como a esperança. A esperança é aquilo que não se vê. Você tem esperança no Senhor, você tem fé no Senhor, Deus de Israel, porque você não vê. Este é o verdadeiro Deus. Então Deus, o Deus invisível, Deus Espírito, ele não habita em templos feitos pela mão dos homens, mas ele habita dentro de você. Você pode entrar dentro de um quarto, Deus não vai habitar ali fisicamente, materialmente, mas Deus pode entrar dentro de você e fazer morada em você, mas Deus não vai ficar ali
posto sobre a mesa, posto sobre um quadro ou posto sobre uma parede, o Senhor Deus, Ele é Espírito. Então, Deus, Ele não habita em templos feitos pela mão dos homens. Mas se você entrar numa igreja, você entrar dentro de uma casa, um quarto, onde quer que você entrar, entre quatro paredes, se você clamar o Senhor, está dentro de você, Ele habita dentro de você. Por isso que a Bíblia diz para nós, Atos capítulo 7, versículo 48, que Deus não habita, e isto, que o Altíssimo, Deus, o Altíssimo não habita em templos feitos pela mão dos homens. Ele não fica ali, posto sobre um altar. Deus não pode ser posto em um altar feito semelhança de má escultura. Então você crê somente no Deus invisível. É como diz o apóstolo Paulo, nós cremos naquele Deus que nós não conhecemos, ao Deus desconhecido que os homens não veem fisicamente. E esse é o Deus que nós devemos adorar. Esse é o Deus que habita em você, habita em nós. Mas Deus verdadeiro, que é Espírito, Ele não habita em quatro paredes, em templos feitos pela mão dos homens, mas Ele habita dentro do homem, que dá lugar a Ele, da qual diz a palavra de Deus que aquele que recebe Cristo, ele tem por direito ser chamado Filho de Deus, porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. Lembra-te, Deus, o Altíssimo, não habita em templos feitos pela mão dos homens. Ele não fica ali no altar. O Senhor Deus verdadeiro, Ele não fica ali posto sobre a mesa ou sobre um suporte, porque Deus Ele é verdadeiro, Deus é Espírito. Então o povo do passado começaram a fazer para eles ídolos, imagens de escultura de fundição, dizendo que era o Deus deles. É como diz a palavra de Deus, Salmos 115, 3, que os deuses deles são as imagens de escultura, tem eles como Deus, teimoso no apalpa, tem olhos não vê, nariz tem, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve, tem pés, mas não anda. Então esse Deus, esse que a pessoa tem como Deus, verdadeiramente não são Deus, são falsos deuses, são coisas que o homem põe para apresentar Deus. Então Deus não se apresenta em forma humana, Deus não se apresenta em forma física, porque Deus é Espírito. Deus só habita dentro de um coração puro e imaculado para com Deus, que dá lugar para o Espírito dele fluir. Então, para a sua meditação nesta manhã, livro de Atos, capítulo, versículo 7, isso, Atos, capítulo 7, versículo 48. O Altíssimo não habita em templos feitos pela mão dos homens, porque Deus ele não fica ali posto, colocado no lugar e fica ali. Não, Deus só vai entrar no templo quando você entrar, porque está dentro de você. Deus só vai entrar na tua casa quando você entrar, porque Deus está ali. Mas quando você sai de dentro da igreja terrena, matéria, quatro paredes, o Senhor não fica ali, Ele não habita ali, Ele habita dentro de você. Fique para a tua meditação, livro de Atos, capítulo 7, versículo 48. Pode pegar Atos, capítulo 7, versículo 41 até o 48, para você entender que os homens faziam para eles ídolos, imagem de escultura, e dizendo, apresentando para ele como fosse Deus. Então você precisa dizer para que Deus, que o Altíssimo não habita em templos feitos pela mão dos homens, porque Deus não fica em um lugar ali, encostado, aparado, estacionado, porque Ele é Espírito, está nos céus e está dentro de você. Que o Espírito Santo fala melhor em teu coração. Que Deus vos abençoe, teu amigo irmão Márcio Leite. Lembra-te, Deus, o Altíssimo, não habita em templos feitos pela mão dos homens. Ele não é uma estátua, Ele não é um boneco, por isso que Ele não habita ali, porque Ele não fica ali sozinho. Ele só entra, o Senhor Deus só vai entrar dentro de quatro paredes quando você estiver junto. É como diz, para você entrar no teu quarto, fechando a porta, e ali o Deus que você clamar, Ele vai te ouvir, Ele vai entrar em você, vai habitar em você. Amém? Que Deus vos abençoe, teu amigo irmão Márcio Leite.